Como prometi, hoje vou fazer a exposição, a terceira exposição, concluindo sobre o comentário a respeito do livro de Jó, né? Nós falamos sobre Jó e seu sofrimento, as tragédias da sua vida, e depois entra aí os personagens, porque é um livro que é uma espécie de um teatro, uma peça de teatro que fala de tragédia. E aí então os amigos de Jó, que no princípio se mostram empáticos e ali ficam em silêncio, sofrendo com ele, quando Jó desabafa diante de Deus sobre o seu sofrimento, então o primeiro amigo ele responde Jó, então acusa ele, né, na sua primeira fala, de que ele está sofrendo aquilo e tudo é porque ele não era justo, era pecador. Tudo, ele estava pagando pelos pecados que ele cometeu, as injustiças, muitas injustiças que ele cometeu. Agora, aí Jó contesta, como já apresentei, né? Agora, aí entra depois ele vem o Bildade, que mais uma vez acusa Jó e principalmente os seus filhos agora, que seus filhos morreram porque eles eram perversos, maus, então por isso eles morreram. Se fossem bons não teriam morrido. E Jó responde, como você pode acompanhar aí no diálogo, né, como eu já falei, e também no texto. Agora entra o terceiro amigo de Jó, que é Zofar, que então começa a sua fala e também acusando, né? E lembre-se que muitas vezes nós temos que distinguir na fala de Jó, quando ele está falando sobre verdades, afirmações, e às vezes está falando da realidade, né? E às vezes está falando de maneira irônica, né? Como se ele estivesse falando, mas ele está fazendo um papel como se os seus amigos, que estavam falando aquilo, né? Que ele está pronunciando. Então Jó... Então Zofar, aliás, o Naamatita, tomou a palavra e disse: será que todas essas palavras ficarão sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Você diz: a minha doutrina é pura, sou limpo aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você e lhe revelasse o segredo da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é multiforme. E então ele diz aqui: sabe, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte das suas iniquidades. Não, você está sofrendo, mas Deus pode esquecer uma parte das suas iniquidades, né? E diz aqui: será que você pode desvendar os mistérios de Deus, né? Você está se julgando tão sábio? Deus conhece os homens falsos e, sem esforços, vê a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios só quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Olha aqui o deboche, como ele fala de Jó, chamando ele de tolo, né? Que você é um tolo, você não é sábio. Isso que você está falando não é sabedoria. E o tolo só vai ficar sábio o dia que o filho de uma jumenta nascer com inteligência humana, né? O burro nascer com capacidade de ser inteligente como o ser humano. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, e se lançar para longe a iniquidade de suas mãos, e não permitir que a injustiça habite em sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, sem mancha, né? Estará seguro e não temerá. Aí ele vai dizendo: você vai ter paz na sua tenda, vai viver tranquilo, e então aos olhos dos ímpios, você vai então ser uma pessoa justa, que eles vão buscar ajuda de você e conselho. E então diz aqui, na verdade, agora Jó responde a fala de Zofar. E ele começa, às vezes, com ironia, né? Então Jó responde: na verdade, vocês são um povo, com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também
tenho entendimento, em nada sou inferior a vocês. Então Jó não fica aqui acabunhado debaixo de um preconceito, de um complexo de inferioridade. Ele reage à sua autoestima, né, e defende na sua autoestima e defende a sua reputação. Mas eu também tenho entendimento, em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas, vocês estão pensando que são muito sábios? Eu já sei de tudo isso, né? Quem não sabe de tudo isso? E ele diz aqui, não, vocês dizem que o justo não sofre, o ímpio é que sofre seus pecados. Mas eu vou dizer uma coisa, os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força, vivem em paz, prosperam. Como assim? Ué, por quê? Vocês são tão sábios, me explica então por que isso? Porque o justo sofre e muitas vezes Deus permite que o ímpio continue prosperando. Aí, já partindo para a conclusão, Jó diz: eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei, em nada sou inferior a vocês. Aí uma forma de reagir, não ficar aí debaixo de culpa, não, coitadinho de mim, realmente vocês estão certos, eu estou errado, né? E você aceita essa acusação, que muitas vezes é do inimigo da nossa alma, Satanás, que quer dizer acusador, através de pessoas, mas nós devemos reagir, né? Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras, diz Jó, continua. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados, vocês poderiam passar por sábios. E aqui há um provérbio de Salomão que diz também que até o tolo, o idiota, quando fica calado em certos momentos, é tido por sábio, né? Ele está aqui fazendo menção a esse conhecimento que era esse provérbio que existia na cultura entre eles. E vai para o final e diz aqui, ele certamente, aí fala sobre Deus, ouçam agora a minha defesa, né? E prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidade em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Vocês estão aí dizendo que Deus, falando a verdade, como se fosse de Deus? É o que nós vemos hoje, muitas vezes arrogância em pessoas que pregam e dizem, Deus me falou, Deus me disse, eu estava lendo a Bíblia e o Espírito Santo me disse, Deus me falou. Claro que Deus fala e ilumina, mas fala com uma certa arrogância e a gente vê que aquilo não tem fundamento, não está falando bem a verdade, é uma ideologia, mas dele, um pensamento, mas usa esse jargão, Deus me falou, né? Deus me disse, o Espírito de Deus me revelou. Ele diz aqui, vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras, todos vocês são médicos que não valem nada. E ele diz aqui, né? Vocês estão falando coisas que, como se fosse Deus, mentiras, né? Ele certamente os repreenderá, se em oculto forem imparciais. A grandeza dele, ou melhor, as máximas de vocês são provérbios de cinza. As defesas de vocês são muralhas de barro, né? Quer dizer, é como uma cidade que era fechada de muralha para defesa, mas era de rochas, né? Enormes blocos de rochas, de pedras. Mas essa muralha de vocês aí não vale nada, é de barro, a chuva vai derretê-la e ela vai desmoronar. E então, por fim, ele conclui, o ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele, abre os olhos e me fazes entrar em juízo contigo. Aí ele fala o seguinte, foge como a sombra e permanece. Nasce como a flor, foge como a sombra e não permanece. Aí ele continua interrogando a Deus. E agora Jó vai dizer o seguinte, que a vida é assim mesmo nessa terra. Nós vivemos aqui, a realidade é que vivemos momentos de alegria, de felicidade, de sofrimentos, de provações. E, por fim, ele conclui, tu prevaleces para sempre, falando para Deus, contra o ser humano. E ele passa, muda o semblante dele, o Senhor muda, tu mudas os semblantes dele e o despedes. Os seus filhos
recebem honra e ele não sabe. São humilhados e ele não percebe. Por quê? Já foi embora, já morreu, né? Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo e a sua alma lamenta apenas por si mesmo. Aqui ele fala sobre a realidade da vida, a existência, depois de que nós desencarnamos, saímos do corpo, morremos, permanecemos, o nosso ser espiritual, alma, é o nosso ser perfeito, espiritual, vamos dizer, metafísico, que continua existindo depois que nós deixamos esse corpo. E se a pessoa anda com Deus, ela vai desfrutar no paraíso com Deus, a presença gloriosa do Senhor, né? E se ela não arrependeu, vai sofrer lá o seu próprio sofrimento, sem saber o que passa com a sua família, os seus descendentes aqui na terra. Se estão bem, se são honrados, ele não sabe. Se são humilhados, também não, né? E assim ele conclui, né? Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo e a sua alma lamenta apenas por si mesmo. Portanto, agora esses diálogos repetem, ele fala mais duas vezes, Bildade mais duas vezes, e Zofar só mais uma vez, e Jó sempre respondendo a cada um. Entre o personagem Eliú, aí é um jovem também que fala de verdade sem acusar Jó. E por fim, Deus aparece para Jó e põe ele para sentar e diz: agora você vai ouvir e eu vou falar. E por fim, nós vemos a história que já disse no início, e Jó é abençoado enquanto ora pelos seus amigos, que Deus repreendeu, censurou eles, porque haviam falado só coisas que não eram verdade a respeito de Jó, e como se fosse ele verdade dele, divina. E por fim, Jó ora por eles, enquanto ele está orando pelos seus amigos, entre aspas, Deus muda a sua sorte, dá tudo em dobro, e ele é abençoado. Então, faça essa leitura, observando essa estrutura do livro, e você vai ser muito abençoado, porque a mensagem de Jó é uma mensagem teológica, doutrinária e filosófica, que nos fala das realidades da vida, e nos ensina como amar a Deus, não pelo que Ele tem, pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é, sermos fiéis a Ele, mesmo quando Ele nos permite passar por provas e aflições. Mas nós dizemos: Senhor, né? Como Jó mesmo disse, eu sei que ainda que ele me mate, eu sei que o meu Redentor vive, e ainda que ele me mate, mas nele eu vou continuar confiando.